Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui nesse lindo podcast com o Maurício Rondelli. Maurício, primeiro gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você antes de a gente começar o nosso podcast. Oi, Fernanda, grato pelo convite. Maurício Rondelli, como ela trouxe aqui, sou facilitador de consciência, de Access Consciousness. Fiz uma escolha muito interessante em 2017 de sair do ponto de ruptura. Estava num espaço interessante ao quadrado, ao cubo, né? E ali comecei a mudar minha vida. Hoje tenho essa alegria remunerada de facilitar classes, workshops, contribuir com as pessoas, receber por isso, e por que não, né? Por que não, né? O que mais é possível? E é um espaço, assim, o Access é um espaço muito feminino. E quando eu fui nas minhas primeiras classes, cheguei em classes de 600 pessoas, 4, 5 homens, né? E hoje a presença está quase aqui uns 10%, já dobrou. Então, sejam bem-vindos a esse espaço também para estar junto comigo aqui. Que legal de você falar isso, porque eu tenho bastante homens, né, que escutam o meu podcast, que me seguem, eu tenho mais ou menos uns 10%, 20% de seguidores, que eu acho que é um número razoável, como você falou, né, de pessoas que estão aí nessa caminhada das terapias, do autoconhecimento e tal, e que às vezes querem se arriscar nessa carreira, né, e a primeira pergunta que eu te faço é: qual é o maior desafio por ser homem nessa carreira? Que é uma das coisas que os homens mais me perguntam quando a gente está conversando e tudo mais. É assim, começa com o julgamento de si mesmo, né? E a vulnerabilidade, sabe? É um espaço que eu sempre tive. Para mim foi mais tranquilo de eu ser muitas vezes o ombro de um amigo vir conversar, aquele papo gostoso. As pessoas sempre me procuravam para se abrir. Então, a gente já é isso, só que agora encontrou uma praia para fazer isso profissionalmente, né? Como uma contribuição maior. Os amigos continuam procurando. Alguns têm aquelas piadinhas sem graça, né? Que são amigos de longa data. A gente leva numa boa, né? Mas, assim, no caso, eu, dentro desse espaço, estou com a minha esposa, Cíntia. Eu comecei no Access, depois ela veio junto. A gente facilita classes juntos. Então, a gente traz esse papel do homem, da mulher, mesmo sendo um casal. No caso, a gente está diferente. Eu sou muito, você conhece ela, muito diferente dela, o que não impede que a gente esteja juntos. Então, quando eu tenho a minha classe, é uma energia, quando ela tem a classe dela, é outra energia, quando eu tenho os dois juntos, mais ainda. A gente facilitou um workshop ontem, nós dois, foi muito bacana. Foi uma brincadeira divertido e consciente, um alisa, o outro bate, daqui a pouco vem, você traz de volta consciências diferentes. Então, é muito legal quando você tem, por exemplo, geralmente, né, dentro do Access, a mulher começa e o marido começa a perceber a mulher diferente. E o marido olha para a mulher e fala: você está mais leve, está mais feliz? Escolha isso para mim também. No caso nosso, eu comecei, fiquei bem diferente. No caso, eu estava, que nós chamamos de ponto de ruptura, foi bem intenso a minha história, e o Access me abriu portas para perceber diferente. Então, praticar leva você para o espaço de criar mais. E eu pratiquei bastante, tanto barras como sinfonia, processos corporais. É uma grande contribuição. Legal. Porque muitas vezes eles falam assim: eu começo, aí a minha mulher achar que eu tô diferente, eu acho que a gente vai ter que terminar por causa disso. E até uma das coisas que eu pensei quando eu te chamei foi justamente isso, para mostrar para as pessoas que não é porque um tá escolhendo, o outro não, ou no caso a Cíntia acabou escolhendo também, né, por consequência, e não é sinal de que você precisa terminar um relacionamento só porque você começou uma coisa e o outro não tá escolhendo junto com você, né? Justamente, o workshop de ontem, nós trabalhamos bem me quer, mal me quer, trabalhamos relacionamento. Foi a primeira vez que a gente fez esse tema juntos. E rolou umas DR, a gente se diverte com isso, né? Agora, nós sempre estivemos diferentes. O que pesa é a cobrança de você ter que ter o mesmo. A gente não está aqui para ser engessado. Então, a gente já mudou, o outro já mudou, e justamente a briga vem: você não é mais assim como era antes, você mudou comigo. Gente, a gente sempre vai mudar.
Então a ideia é destrói e descria o ontem, o antes de ontem, e começa tudo de novo todos os dias. Eu tenho um combinado com Cíntia, que é legal de poder trazer isso para vocês, é que você tem 24 horas para fazer uma reclamação. Se passar de 24 horas, expirou o prazo. E não necessariamente é no mesmo momento. Então, a gente tem 24 horas para poder lidar com a situação. Você procura um espaço depois, não na mesma hora, e faz a pergunta: verdade, isso é relevante, isso é importante, vai contribuir ou falar? Se vier que sim, chame e fala: olha, naquele momento não foi bacana. Então, entre a gente, às vezes rolam situações em classe que a gente conversa depois. Olha, aquela hora que você fez um comentário eu não gostei e tal, o que a gente pode melhorar? Ah, não, valeu. Mas se fosse na hora, dava faísca. Então, a nossa consciência de permitir, né, que aí entra o espaço de permissão, inclusive eu vou fazer um workshop sobre permissão novamente, é onde você coloca uma vírgula no assunto e não um ponto final. Exato. Você pode não ter gostado, não pode ter sido contribuição, coloca uma vírgula, flui energia, vai para a pergunta. Se for contribuição, volta nesse assunto, se não, deixa passar. E não é só isso, né? Na profissão do terapeuta, nem sempre as pessoas, a sua família, principalmente seu companheiro, vai entender. É você fazer aquilo que você gosta de fazer, né? Uhum. E muitas vezes não vai ter o apoio, pelo menos no começo, né? Muitas pessoas não têm o apoio. Não tem. Não tem o apoio e as pessoas questionam: está gastando dinheiro com esses cursos de novo? E tem todo o pessoal chega para a gente com isso, né? Agora, o que é interessante é que quando, no caso, né, de facilita fundamento, não é pegar um manual e querer empurrar a goela abaixo do seu companheiro. Você passou 4 dias ali, ou 8 noites, no caso, quando é online que eu faço, não querer empurrar o manual, aquilo é para você dentro de um contexto. Agora, você escolhendo diferente, você muda a sua frequência, você entra em fluxo com a sua casa, as pessoas vão mudando, o seu filho vai mudando, e você começa a perceber que você cria a sua realidade. Não é apenas uma frase do manual. Você constata que você cria a sua realidade. Então, a partir do momento que eu escolhi diferente, constantemente eu passo por situações e escolho diferente. Agora, recentemente, aconteceram as situações, tem umas 2 semanas, estou sobrecriando a situação, estou me reinventando novamente. Chamei a Cíntia para conversar, geralmente depois das aulas. Sim, o que a gente pode criar aqui? Isso, aquilo, vamos criar uma classe junto, vamos fazer diferente, vamos. Então a gente está se recriando, se reinventando constantemente. Então, sempre a gente está dando o primeiro passo. Destruindo, descriando o passado, que não adianta ficar revolvendo, e sempre indo para frente. O que tem aqui? Porque tem um mantra do Axis que é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo, é tudo. É tudo, exatamente o que eu falo para as pessoas. Tudo é tudo. Né? Então, se pintou uma escolha, então a gente fala assim: a escolha cria. Ok, que porta eu vou escolher? Se você tem uma conclusão, muitas vezes você vai escolher, eu brinco, né? Porta vermelha 33 é a solução do meu problema. A porta vermelha 33 é a luz do fim do túnel. É a única decisão, julgamento, conclusão que vai resolver tudo. Você coloca ela tão distante e cria uma expectativa tão grande que você se prende na única solução. Ganhar na Mega Sena, trocar de emprego, sair de casa, separar. E não é nada disso. Quando você sai dessa conclusão e faz a pergunta, fala assim: quantas possibilidades eu tenho aqui que eu não considerei? O que mais é possível? Como pode melhorar? Aparecem outras portas. Você vê que você não estava num túnel e nem no fundo do poço, que era apenas escuridão que você estava escolhendo, e pergunta: que porta vai ser maior contribuição para mim agora? Opa, azul 22. Ficou leve azul 22. Você abre a porta azul 22. Uau, que interessante. Aí você encontra, por exemplo, uma pedra. Em vez de você julgar a pedra que você encontrou, que droga, errei a porta, não. Pergunta: oi, pedra. Eu perguntei se era leve. O que você tem para me apresentar aqui? E essa pedra pode ser uma demissão, essa pedra pode ser uma doença. Não, se você abriu a porta, tropeçou, caiu, bateu o joelho, pergunta: o que tem aqui embaixo? O que eu não estava olhando para cima que eu tive que tropeçar para poder perceber? Qual é o tropeço que você não está reconhecendo como presente? E aí você vai para o errado de você. Exato. Então o convite é a pergunta,
abra novas portas e sai da conclusão de que a única solução, senão você está comprando os pontos de vista da televisão, das outras pessoas. Então, algumas pessoas chegam para mim, eu trabalho no suporte do Access, com alguns pontos de vista. Tipo, já tem muito facilitador, é muito caro essa classe. A gente destrói e descria tudo isso, e o meu trabalho é muito importante, onde eu vou ali com letras e energia, porque não são apenas texto, letras e energia, criar mais para aquela pessoa, para que ela possa perceber por ela mesma. E aí, daqui a pouco, ela saca, escolhe diferente, depois volta. Eu recebi esses dias um feedback. Maurício, gratidão pelo seu atendimento, fez toda a diferença na minha vida. Porque, em vez de eu querer explicar, eu fui com perguntas. E as perguntas empoderaram a pessoa para que ela percebesse a mentira que ela estava escolhendo. Legal. E isso também é o que eu falo muito para as pessoas que me seguem, né? Às vezes a gente também entra nessa coisa da porta vermelha, da porta azul e não sei o quê. E aí fala assim, tá bom, agora que eu comecei nas terapias, tudo vai cair do céu, né? Não precisa fazer força nenhum, né? Engajamento, tô aqui engajado. Tô aqui com você, estava em live. Vou pedir demissão, que tá tudo certo. Tá? Não, foi a questão que eu recebi hoje de manhã. O questionamento dele, eu faço isso, faço aquilo, eu tô a fim de largar tudo para ser terapeuta. Como foi para você? Eu falei, olha, eu estava na Fundação Getúlio Vargas, na área de engenharia de custos, estava cursando faculdade de engenharia com 48 anos, estava na faculdade de novo, pô, sou ralador, sou o cara que faz mesmo, tô ali, botando a mão na massa. E aí pintou o Access, pintou as possibilidades, vendi minha casa, paguei minhas dívidas, e fui fazer a classe com o Gary, fui fazer a classe com a Grace, fui conhecer o Dan. Aí perguntei para a Cíntia, o que a gente vai fazer agora? Pô, esse negócio é tão legal, vamos dar aula disso? E a gente saltou do penhasco, foi para Roma, nos certificamos facilitadores, saí da Fundação Getúlio Vargas, de lá então já foram 5 classes de CF, renovamos agora na Austrália, viajando o Brasil, estou na classe 75 de fundamento. Que legal. Criando, agora habilitei para 3 dias de corpo, então a gente continua estudando, Access é dinâmico, a gente continua na ferramenta, criando mais para todos. E é sair do ponto de vista, né, que agora resolvi todos os meus problemas, vai cair do céu, né? Que é o que eu sempre falo. Se você não... Né, como que você vai... Eu falo assim, existe uma coisa que a gente tem que se divulgar, que é criar conexão, criar comércio, igual o Gary fala, né? Uhum. E se você não faz isso, não adianta. Você pode ser o melhor facilitador do mundo, mas as pessoas não vão chegar se você não fizer o que tem que ser feito nessa realidade, que é a famosa divulgação. Esse network muito interessante, ele começa com energia. Então, Sim. eu marquei uma classe em Natal, e hoje, no começo do mês, né, praticamente, está virando o mês, a classe é no final do mês de abril. Então, nós fomos trabalhar Natal, convidei uma das pessoas da cidade para conversar, trouxemos as histórias dela, as alunas dela entraram, eu me apresentei, rolou um bate-papo super gostoso, e a energia começou a fluir lá para o final do mês. Exato. Você já tem que movimentar. Eu aprendo muito. É para ontem, né? E esquece que você tem que plantar a sementinha aqui para poder construir lá na frente. Eu aprendo muito com o Access, pois assim, já participei da equipe de streaming, da equipe de eventos, a gente se encontrou no México, está na equipe, os briefings antes da classe com a Silvia, toda essa parte de ligação, que eles fazem questão da gente ligar para as pessoas, conversar com um por um, pelo menos 2 vezes a gente liga para todo mundo, do pessoal do time de ligações. Então, eu trabalhei no Fundamento Global, no Fundamento Global trabalhei como streaming, no ISB eu trabalhei como câmera, sabe, então trabalhei no copy do Brandon agora, então o pessoal fala, Maurício, mas o que você está fazendo ali na câmera em pé por 3 dias? Eu falei, tô aqui, cara, uma contribuição eu estar aqui filmando. Pô, mas você vai ficar em pé? Eu falei, cara, botei até aquelas meias de corrida, vou ficar em pé de pressão assim, fiquei até 3, 4 horas da manhã montando com a equipe, gente, aprendizado. Tá lá na frente, nesse último agora, foi muito interessante, pois eu comecei a perceber todas as energias das pessoas passando pelos processos, eu estava ali na frente, passando por tudo, completamente em fluxo, passando por mim, sendo a contribuição, sem ter que usar palavras, sendo a contribuição para o Brandon, sendo a contribuição para as pessoas, e esse é um espaço que você pode ser na sua casa, com seu filho,
Quando você é a ferramenta, o resto, vai se encaixando. Isso é muito legal. E uma outra coisa que sempre me pergunta, eu vou perguntar para você, qual é o seu maior desafio quando você começou a ser terapeuta, se assumir facilitador? Olha, aconteceu uma situação bem interessante que eu comecei colocando um segundo Facebook e um segundo Instagram. Pois eu fui comerciante de loja, né? Eu tive comércio por 20 anos. Muito conhecido em Brasília, um nome enorme na área de impressão, de plotagem. Nossa, muitos clientes, família e tudo mais. Aí eu criei Maurício CF, Axis Consciousness, tanto no Instagram e no outro. E fui desenvolvendo paralelamente as duas coisas. Chegou um momento em que eu fui hackeado e perdi minha conta. Aí, em vez de eu fazer essa cara assim de eu fui para a pergunta, Fê. Tipo, que legal! Qual é o presente que eu tenho aqui? Aí veio esse espaço, assumir eu ali. E aí eu comecei em vez de eu brigar, recebi o presente, tinham 5.000 e tantas pessoas na época. Peguei e trouxe para o meu privado, aonde quando eu abro uma live, entra minha prima, minha tia, meus clientes, meus amigos. Então, antes o que eu restringia como algo separado, plano B, não, falou, escolho assumir esse espaço que eu estou aqui e então entra, oi prima, eu falo, oi tia, tudo bom? Aí minha tia chegou, foi falar com a minha mãe, Heloísa, que esses negócios que o Maurício está fazendo aí na internet, no Facebook, né? Aí minha mãe já está a cabeça feita, falou, pergunta para ele. Sim, né? Pergunta para ele. Isso é muito legal. Então, né? O quanto pode ser essa contribuição de vez de ir para o errado, ai meu Deus, né? E aí agora tem, acho que 16 mil no Instagram, né? E no Facebook eu nem entro mais, eu nem sei mais o que o Instagram copia no Face, eu quase não tenho entrado, mas é um espaço de você ser. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma live. Daqui a pouquinho. E está criando, pois novas pessoas vêm. E um outro desafio para mim foi o espaço do Taster, que é uma grande contribuição que veio com a pandemia, quando o DEM liberou para a gente poder fazer online. Eu cheguei a ter 1.700 pessoas em Taster, abria 2 links de Zoom. Está na casa das pessoas, num grande fluxo, um grande aprendizado. E quando terminava, eu estava melhor. E não cansado. Essa é a sensação que eu tenho também, toda vez que eu faço taster, né? Eu tive a honra, assim, de fazer um taster também presencial, que eram filas e filas de pessoas, porque só tinha 10 macas, então entrava 10 pessoas, ia mais, depois vinha 10. Eu nem sei se eu posso fazer isso. Se eu estiver fazendo coisa errada, pode. O DEM pede para a gente praticar para fazer um músculo. Eu fiz presencial com 5, com 10, com 20, cheguei a 30. Eu cheguei nesse com 100 pessoas, assim, entrando e saindo, gente repetindo. Eu fiquei até meia-noite fazendo taster. Eu falei, ótimo. Uau, como cria. E é isso que eu falo para as pessoas, né? Seu ponto de vista cria a sua realidade. Uhum. E aí você não ficou preso na limitação do tipo, putz, agora hackearam o meu Instagram, o que eu vou fazer? Tô perdido. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Elas acham, não entendo, Fernanda, e pegam a realidade como uma validação de que tá ferrado e tá tudo... Já era, caramba, agora eu vou sobrecriar isso. E foram várias situações, coisas... Estando nessa realidade, eu continuo passando pelas situações dessa realidade como todo mundo. Não é que eu fiquei iluminado, não. Ótimo. A situação vem, a diferença é como eu lido com isso. Então, meu carro quebra, funde o motor. Ah, mas você ficou grato porque seu carro fundiu o motor? Fundiu aqui pertinho de casa, fiz a curva, liguei para o meu filho, me ajudou a empurrar, peguei a banguelinha, desci, parei na garagem, chamei o mecânico, custou R$600 para fazer a parte superior. Agradeço. Uma vez eu fui com a moto estragou, não sei o que lá, agradeço. Pois o que é lá na frente? Foi um livramento? Eu tenho um acidente lá? E sabe, eu não fico reclamando das situações, eu vou para a pergunta. E meu dia fica dinâmico. Exato. Uma coisa que você falou, e tem a ver com essa parte do início, eu tive um grande convite do
minha primeira classe de fundamento foi com o Robson Sereno, ele é de Brasília, eu sou de Brasília, e eu fui a Porto Alegre fazer a classe com ele. E aí depois a gente foi conversando, ele disponibilizou para eu atender no consultório dele, como se fosse um coworking, e ele recebeu uma proposta de participar de uma mostra de práticas integrativas num shopping aqui de Brasília, e não queria, como ele já estava viajando muito como CF, eu era praticante de barras ainda, mesmo com fundamento, ele falou, Maurício, você não quer ir lá? Aí eu fui para essa mostra no shopping e tinham 30 técnicas diferentes, e lá eu fui o primeiro atendimento da mostra, foi o primeiro de todos. Foi a minha primeira pessoa que eu atendi profissionalmente, era R$50, 30 minutos. A partir dali eu participei de todas as mostras que tinham, eram todos os meses. Depois eu fui fazendo outros cursos, fui fazer sinfonia lá em Charleston, né? E quando eu voltei de Charleston, eu falei, gente, em vez de barras, eu vou fazer sinfonia. Eu atendia na segunda e na terça, 30 minutos, R$50. Que legal. 38 sessões em 2 dias. Só almoçava e voltava. Uma das pessoas que eu atendi lá foi o João, que hoje é SF. Que legal. E isso que eu falo para as pessoas, a gente não pode se limitar, né? Às vezes as pessoas também ficam presas naquela coisa, não, eu só posso trabalhar das 8 às 18, ou não vou no evento, porque, que vai dar no evento? Não vai rolar nada, né? Network, amiga. Então, é isso que eu falo para as pessoas. As pessoas perdem oportunidades porque acham que tem que vir daquele jeito que elas pensam que tem que vir. Não, vai para a praça. Cíntia tem uma vez um programa dela que ela fez patética, ela pegou um papelzinho, espera aí um pouquinho, escreveu assim, barras, R$50. Aqui, ó, vai para a praça, bota a plaquinha, bota a sua cadeira, mete a mão na massa, onde que você não está escolhendo? Seu vizinho pode ser contribuição com você, aplicar barras na sua mãe, no seu pai. O lance é praticar. Praticar a consciência é presentear as pessoas para que elas possam, elas por elas mesmas, perceber a diferença. Exato. Então, se você está em casa hoje, já tem essa técnica ou outras técnicas, começa se auto-aplicando. Começa a fazer com você. Né? Deixa eu te fazer uma massagenzinha na cabeça, porque... Pronto. Você não precisa ficar criando Access é isso, Access é aquilo outro, igual eu falo, gente, as pessoas não sabem Access, eu falo, as pessoas não sabem o idioma daquela técnica. Traz de uma forma acessível, deixa eu fazer uma massagem na sua cabeça. Meu sogro com dor no joelho, né? E aí ele não pede para minha esposa, pede para mim. E ele fala assim, Maurício, faz aquela oração no meu joelho. A minha avó falava isso. A oração no meu joelho é MTVSS. A oração no joelho é MTVSS. Ele fala, você vem fazer aquelas suas orações aqui, meu joelho fica bom. Pronto. Não vou ter que explicar tudo para ele. Exato. E aqui a gente chegando no final, queria que você tivesse, assim, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão começando agora, o que você falaria para essas pessoas? Praticar. E praticar. Nem que seja com você. Baixe as suas barreiras, põe a mão na massa, está cheio de gente que requer a nossa contribuição. Agora é a hora. Agora é a hora. Quando que você está assim naquela coisa do tipo, quero desistir, quero jogar tudo pro ar, o que você falaria para essas pessoas? Faz uma pergunta. Verdade, é você que quer jogar tudo pro ar? Você está consciente de outras pessoas que querem jogar tudo pro ar? Porque você tem ferramentas. Você é capaz. Hoje eu falei isso para minha filha. Minha filha estava querendo jogar tudo pro ar de novo. Eu falei, filhinha, é verdade, é você ou são outras pessoas? Então, traz a consciência, sempre vai para a pergunta. Gratidão, Maurício. É sempre bom conversar com você. Adoro todas as vezes que a gente se encontra, ou mesmo por WhatsApp, quando a gente conversa, é sempre grandioso. Agradeço demais o seu convite. Agora conta aqui para as pessoas quando são as suas próximas classes, por onde você vai andar por aí, agora que você é facilitador de 3 dias de corpos também, que é sensacional. Pois é, estou criando um 3 dias de corpo aqui em Brasília, de 1 a 3. Depois a gente vai para o Rio de Janeiro, eu e a Cíntia vamos fazer fundamento no fim de semana, no outro eu faço 3 dias de corpo, ela faz entidades. Depois a gente vai para Natal, depois a gente vai para São Paulo. E estamos criando Porto Alegre, Belo Horizonte, Cuiabá. As criações são legais. E Brasília, sempre eu estou aqui.
Fica de olho, tem as redes sociais do André, ó, o André deve estar falando de mim, o André Risonho. O Maurício, né, para vocês seguirem ele aqui, para saber da agenda dele, tudo que vocês precisarem, ele também está à disposição. O espaço é seu, se você quiser dar alguma mensagem final, quiser falar qualquer coisa aqui. Eu tenho uma coisa para dizer. Grato a você pela contribuição que você foi para mim e para a Cíntia no México. Ai, vai me fazer chorar. Sim, gratidão. Você foi muito importante para a gente. Ai, Mudou uma energia. E você sabe do que eu estou dizendo. Você olha como a gente está diferente. Eu sei como vocês estão diferentes. E para mim, vocês eram aquela coisa assim, ó, é um momento aqui, relação de cena, né? Vocês sempre eram aquelas pessoas inalcançáveis para mim. Sabe aquelas pessoas modelos? Né? Porque vocês sempre são na de vocês, não se misturam, né? Naquele sentido de fofoca e tal. E sempre são tranquilos, suaves, do jeito de vocês, né? Você é mais assim, tipo, de falar, mais amoroso, assim, é mais diretona, mas tem o jeito dela que é maravilhoso também. Então eu sempre digo assim, uau, quando eu crescer eu quero ser igual. E aí o dia que eu vi vocês no México, pessoalmente, pela primeira vez, e pra mim, assim, e a Cíntia, né, acontecendo o que estava acontecendo, falei, uau, eu pude contribuir com essa pessoa. Pôde. E a gente está muito feliz lá em São Paulo. A gente tem um nome, o apartamento chama Marina. A gente descascou uma coisa além dessa realidade. Eu peguei 2 telefones assim, virei um com o outro para falar com 0800 que não pegava. E eu fui descascando toda aquela, com facilidade, alegria e glória. A coisa se desfez. Isso é que é bacana, é ser a ferramenta. Isso é uma história que você pode realmente falar assim, ei, já passei por aquilo. Topo todas. O que vier, eu traço. Que maravilha. Ai, fico muito feliz. Vocês são, assim, pessoas especiais para mim, assim, e eu estou mudando o podcast, né, então a gente está trazendo essa coisa, né, das experiências das pessoas, né, que trabalham com terapias, e você foi um dos primeiros nomes que surgiu, assim, na minha cabeça. Eu falei, não, você é assim de tentar, né, Que legal. porque admiro muito o trabalho de vocês, a forma de vocês, né, de trabalharem, de serem a ferramenta, sabe? E não é à toa que vocês estão onde vocês estão, né? Aceito e recebo, continuo escolhendo mais, me sobrecriando a cada dia, continuo estudando. Gratidão por esse lindo presente que você está me dando. Eu que agradeço. Então, pessoal, vai ficar gravado aqui, tá no YouTube também, no SoundCloud, sigam o Maurício, onde vocês quiserem, estamos aqui à disposição, gratidão por vocês, e até o próximo episódio. Tchau, tchau, obrigado, Fê. Tchau. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.